Olá, o meu nome é Arão e sou morador da cidade de Mundo Novo, aqui em Goiás. Eu tenho 73 anos e nasci e cresci aqui mesmo. Desde bem jovem, eu trabalho na roça e até hoje continuo com essa vida. Aqui nunca faltou trabalho para quem quer trabalhar e todos seguimos isso à risca. Só que essa rotina de levantar cedo e voltar tarde, muitas vezes sem iluminação, tem lá os seus problemas. E é sobre uma dessas minhas voltas para casa que eu gostaria de contar. Isso aconteceu em uma quaresma, quando eu tinha por volta dos meus 20 anos. Eu era bem jovem mesmo. Ainda não era casado e morava com meus pais. Na época, eu trabalhava e ficava um pouco longe da nossa casa. Então, eu tinha que sair bem cedo, antes mesmo do sol nascer, e andar em uma trilha, cortando o mato até chegar ao local. Quando chegava lá, trabalhava com os bichos, e ao fim do dia, fazia o mesmo trajeto, depois que o sol já tinha ido embora. É uma vida dura, mas bem recompensadora. Quem trabalha com isso sabe bem. Mas foi numa dessas noites, voltando para casa, que tudo aconteceu. Nessa época, corria um tipo de lenda, bem estranha na cidade. O pessoal dizia que nessa trilha, em toda a quaresma, aparecia um certo bicho que impedia o pessoal de prosseguir. Ninguém sabia que tipo de bicho era aquele, ou se ele realmente existia. Mas ninguém se arriscava a passar por aquela trilha durante a quaresma, para poder testar a sorte. Sabe, era um caminho mais próximo até o meu trabalho. Eu costumava usá-lo todos os dias. Porém, durante a quaresma, eu também evitava. Eu não sei bem o porquê, mas evitava. Eu não passava nem perto. Minha família sempre foi muito católica, de ir em todas as missas, praticar os dogmas e respeitar as datas santas. Mas eu, naquela época, pensava que tudo isso era bobeira. Nunca ia à igreja, mesmo a pedido de minha mãe. E as datas santas que eu respeitava eram só os feriados, porque não precisava trabalhar. Bem longe de ser santo, eu gostava muito de ir ao boteco depois do serviço e beber um ou dois copos de cachaça, só para aliviar a mente mesmo. Minha mãe sabia desse meu hábito e durante a quaresma ela sempre me pedia para não fazer isso, para respeitar e ir direto para casa. Porém, eu não acreditava nessas coisas de religião, então por que eu obedeceria a ela? Em uma sexta-feira, eu tinha acabado de terminar o serviço e um pessoal que estava indo ao boteco me chamou para ir com eles. Eu aceitei. Estava cansado demais. A semana tinha sido muito dura e eu queria aliviar um pouco. Eu lembro que quando chegamos lá, a noite ainda estava começando. O sol ainda dava suas últimas luzes. Ficamos lá por um tempo, bebendo, comendo os tira-gosto e papeando. Lá pelas 7 horas da noite, eu me despedi do pessoal e tomei meu rumo, direto para casa. Eu tinha basicamente dois caminhos que poderia seguir. Um era uma trilha que cortava um pouco o mato, mas ficava em lugar mais aberto e movimentado, só que era mais longe. E o outro era pela trilha e era essa que eu falei, que supostamente aparecia esse bicho, que era cercado por um matagal denso e que quase não tinha iluminação. Mas esse caminho era bem mais rápido que o primeiro. Nele tinha uma parte em que a trilha estreitava, formando uma espécie de corredor natural, com mato alto dos dois lados. E mais à frente havia um barracão de madeira velho e simples. Naquela noite, decidi pegar o atalho que passava pelo barracão. A semana havia sido especialmente cansativa e eu queria chegar logo em casa. Além disso, o boteco
tinha dado uma coragem que talvez fosse além do necessário. Eu pensei que a história do bicho era apenas uma superstição para assustar os mais crédulos. Eu caminhei depressa, tentando manter o ritmo, para evitar que, quando chegasse em casa, minha mãe me desse uma bronca. A trilha, àquela hora, era quase um túnel de escuridão. Não se ouvia nada, só se via matos de um lado e de outro. Eu não sei porquê, mas eu me lembro que eu senti um calafrio ao percorrer. O ar parecia denso e era difícil de respirar. E eu comecei a notar também um cheiro estranho. Parecia enxofre e também estava misturado com um cheiro de carniça. E aquilo começou a impregnar o ambiente. Eu olhei em volta, tentando identificar a origem do cheiro, mas não vi nada além da escuridão e das sombras que o mato fazia. Eu comecei a imaginar que deveria ser algum animal morto que estava por ali. Não fazia muito sentido por causa do cheiro do enxofre, mas era a única coisa que eu podia imaginar naquele momento. Segui em frente, tentando ignorar o medo. Quanto mais eu andava, mais o cheiro ficava forte, e eu sentia que eu não estava sozinho naquele lugar. Então, eu cheguei à parte da trilha que estreitava ainda mais, formando um corredor de mato para um lado e mato do outro. Eu andei um pouco, mas comecei a ficar mais preocupado. Sei lá, mesmo não acreditando, eu sentia que tinha uma coisa esquisita no ar. Mas eu prossegui. O mato alto dos dois lados e eu não conseguia ver nada naquele lugar sem iluminação. Quando eu vi, lá na frente, o tal do barracão abandonado. Ele era normal, caindo aos pedaços, mas completamente normal. Não tinha nada demais nele. Então eu continuei. Resolvi dar uma parada. Olhei para o barracão, mas não vi nada. Eu senti que tinha algo ali dentro. Tem coisas que a gente não sabe explicar, apenas sente. Eu olhei ao redor, olhei para trás, mas também não havia nada. Então, achando que estava tudo bem, eu continuei a andar. Foi aí que, quando estava a uns 10 passos da porta do barracão, eu ouvi um barulho muito esquisito, que quase me fez cair para trás. Era um barulho de respiração pesada, como se tivesse algo fungando o ar. Eu dei uma recuada bem depressa. Eu comecei a ficar parado, pensando se ia para frente ou se eu voltava para trás. Mas, quando não ouvia mais nada, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Decidi continuar e atravessar na frente do barracão. Quando eu dei um passo para frente, algo pulou de dentro do barracão, de uma janela que estava aberta, e no meio da trilha, um pouco à frente, parou um ser que parecia ter saído dos contos mais assustadores que os meus avós contavam. Cara, eu não sei bem como explicar, mas era uma coisa muito estranha. Era algo como um homem, bem alto e esguio, com a pele muito pálida, que chegava a brilhar no escuro. Os olhos eram como duas fendas brilhantes, de um vermelho muito forte. Meu susto foi tão grande que eu soltei um grito muito alto e eu caí para trás, sentado no chão. Quando eu fiz isso, eu juro, aquela coisa olhou para mim e abriu um sorriso largo, debochado, com os dentes afiados e desproporcionais àquela boca. Então, olhou para mim no chão e disse com uma voz esquisita e bem grossa, que eu nunca, Robert, eu nunca vou esquecer na minha vida disso. Sai daqui, depressa, você não vai passar por aqui. E veio caminhando lentamente para cima de mim. Então, sem pensar duas vezes, aos trancos e barrancos, me levantei e comecei a correr pelo matagal, desviando dos galhos e tropeçando nas pedras.
Meu coração batia tão rápido que parecia querer sair pela boca. Corri o mais rápido que pude até sentir minhas pernas fraquejarem e o ar faltar nos pulmões. Só parei quando tive certeza de que não estava mais sendo seguido. Eu olhei para trás várias vezes, tentando ver se a criatura ainda estava por perto, mas eu não vi nada além da escuridão. O cheiro, horrível, também havia sumido, o que me deu um pouco de alívio. Eu caminhei devagar pelo resto do caminho até chegar em casa, e durante todo esse percurso eu vim clamando a Deus para me livrar daquilo. Quando entrei, minha mãe estava sentada na sala, rezando com um terço nas mãos. Ao me ver, ela levantou rapidamente e correu até mim, perguntando o que havia acontecido. Eu contei tudo a ela, ainda tremendo e sem acreditar no que havia visto. Ela apenas me abraçou e disse que agora eu sabia o porquê não se deve brincar com certas coisas, principalmente durante a quaresma. Desde aquele dia, eu nunca mais duvidei das histórias que ouvia. Passei a respeitar as datas santas e a seguir os conselhos de minha mãe. Até hoje, eu não faço a menor ideia do que poderia ser aquilo. Sabe, eu já ouvi falar de lobisomem, assombração, visagem e até gente virando bicho na quaresma. Mas nada, sequer, parecido com aquilo. Bom, se alguém souber o que era aquilo, ou se tiver ao menos uma suspeita, peço que deixe nos comentários. Até hoje, sou curioso com isso. Obrigado, uma boa noite a todos.